Olá, tudo bem? Vamos de português em casa, hoje com oração subordinada substantiva. Eu sou a professora Iana e vou dividir essa aula em duas partes. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o que é uma oração subordinada. A oração subordinada associa-se a uma hierarquização, o que significa dizer que eu tenho alguém que manda e alguém que obedece, alguém que é principal e alguém que é subordinado. É uma construção sintática de duas partes, ou seja, um período composto por duas orações, que estão relacionadas entre si, de tal forma que o enunciado da primeira prepara para o enunciado da segunda. Essas orações subordinadas são sintaticamente dependentes, por isso, elas são apenas fragmentos de frase. Só tem sentido completo o conjunto. Vamos ao exemplo. Sei que português é fácil. Eu começo lembrando a noção de período. O período vai da letra maiúscula ao ponto final, então eu já sei que aqui eu tenho um período. Para analisar esse período, eu procuro os verbos. Sei, é. Se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto por duas orações. Analisando aqui, onde eu vou separar essas orações? Quando tem uma pausa, uma vírgula, normalmente eu separo na vírgula. Aqui apareceu um conector, uma conjunção. O que? Eu vou separar aqui nessa conjunção. Então, eu tenho primeira oração, sei. Segunda oração, que português é fácil. Observem que, isolando essas orações, elas não fazem sentido. Eu não posso dizer simplesmente sei. Se eu falo sei, alguém vai me perguntar, sabe o quê? Porque esse verbo pede complemento. Da mesma forma, eu não posso falar que português é fácil. Esse que liga alguém. Então, eu não posso começar uma estrutura que português é fácil. As pessoas vão estranhar, então só faz sentido as duas juntas. Por isso, isoladas são fragmentos de frase. Então, sei é a minha oração principal. A oração principal é aquela que não tem a conjunção e é aquela que comanda. Que português é fácil, tem o conector, tem a conjunção, é a oração subordinada. Então, aqui eu tenho um período composto por subordinação. Vamos agora trabalhar a oração subordinada substantiva. Bom, é oração porque tem verbo, é subordinada porque tem dependência sintática e é substantiva porque o valor sintático é do substantivo. Ele exerce a função sintática desse substantivo. Logo, pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou mesmo aposto. Essas orações vêm introduzidas por uma conjunção integrante, que pode ser o que dá uma ideia de certeza, ou o se, que dá uma ideia de dúvida. Então, ela é sempre introduzida por uma conjunção subordinativa integrante. Vamos aos exemplos. Deixei que o João desse o recado. Não sei se chegarei cedo. No primeiro exemplo, eu começo separando os verbos. Deixei e desce. Identifiquei os dois verbos, logo é um período composto por duas orações. Procura a conjunção, achei o que, é uma conjunção integrante. Separo antes do que. Sempre que eu tenho uma oração substantiva, eu consigo trocar a segunda oração pela proforma isso. Vou fazer o teste. Deixei isso. Deixei isso. Se eu conseguir trocar por isso, significa dizer que eu tenho uma oração substantiva. Agora, para saber o tipo de substantiva, eu preciso voltar e analisar a oração principal. Então, eu tenho aqui deixei. Quem deixou? Eu. Eu deixei. Achei o sujeito, desinicial ou oculto. Quem deixa, deixa alguma coisa. O verbo deixar é um verbo transitivo direto. Deixei o quê? Deixei que o João desse o recado. Que o João desse um recado é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É oração porque tem verbo, é subordinada porque tem dependência, substantiva porque desempenhou o papel sintático de um objeto direto, ou seja,
É o complemento verbal do verbo deixar. Na segunda estrutura, eu tenho não sei se chegarei cedo. Analisei aqui procurando os verbos sei, chegarei. Procuro o conector se. Separo antes dessa conjunção. Não sei, isso. Fez sentido, então eu já sei que é uma substantiva. Analiso agora a minha oração principal. Não sei. Não é um adjunto adverbial, não me interessa muito. Sei, quem sabe? Eu sei. Eu, sujeito. Quem sabe, sabe alguma coisa. Sabe o quê? Sabe se chegarei cedo? Se chegarei cedo, oração subordinada substantiva objetiva direta. Observe uma última coisa. No primeiro exemplo, é algo certo. Eu usei o conector que. No segundo exemplo, há uma dúvida. Logo, o conector correto é o se. Agora vamos detalhar. Começando pela oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que desempenha a função sintática de sujeito da oração principal. Logo, na oração principal, não há sujeito. O sujeito da oração principal vem pós-posto, ou seja, vem depois, ou seja, é oracional. Vamos começar do período simples e vamos para o período composto. Eu vou analisar a primeira estrutura. Seu regresso é conveniente. Começo sempre pelo verbo. Qualquer análise sintática começa pelo verbo. É um verbo de ligação. Quando eu tenho verbo de ligação, sempre vai ser essa análise. O que vem antes é o sujeito e o que vem depois é o predicativo. Então, seu regresso é conveniente. Seu regresso, sujeito, é verbo de ligação, conveniente, predicativo. Se eu transformar isso num período composto, fica da seguinte maneira. É conveniente que você regresse. Então, analisando essa nova estrutura, separo primeiro os verbos, procuro o conector, separo antes do conector, faço o teste. É conveniente? Isso. Deu certo? É uma substantiva. Volto agora a olhar a oração principal para analisar. É conveniente? É verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Está faltando sujeito. Observem que não há nada antes do verbo de ligação, o que significa dizer que a oração que você regresse é um sujeito oracional, ou seja, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vocês observaram que eu sempre analiso a oração principal, por isso, vale aqui destacar a estrutura da oração principal. Temos aqui verbo de ligação mais predicativo do sujeito, sempre sem o sujeito na oração principal, ou verbo na voz passiva, sem o sujeito reconhecível, ou um verbo na terceira pessoa do singular, aquele tipo de verbo que não aceita ser flexionado, normalmente pede uma oração, pede um sujeito oracional, ou mesmo um verbo impessoal. Vamos lembrar agora o que é uma voz passiva. Bom, eu tenho a voz passiva sintética, que é aquela formada pelo verbo transitivo direto mais a partícula se, que é o pronome passivador, conta-se a verdade, conta verbo transitivo direto, quem conta, conta alguma coisa, o pronome passivador, a verdade é o sujeito paciente. Ou a voz passiva analítica, que é verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. A verdade é contada, é verbo auxiliar, contada, verbo principal no particípio. E a verdade é o sujeito paciente. Vamos aos exemplos. É importante que você estude. Separo primeiro os verbos. Estude. Procura a conjunção integrante, que separo antes. É importante isso. Vou analisar a oração principal. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Não tem nada antes, o que significa dizer que não tem o sujeito. Então,
A oração subordinada é uma oração subordinada substantiva subjetiva. No segundo exemplo, eu tenho: no relatório não consta que ele esteja presente. Começo separando os verbos: consta, esteja. Procuro o conector, que, achei a minha conjunção integrante, separo antes. No relatório não consta isso. Vou analisar a minha oração principal. Consta é um verbo na terceira pessoa do singular. Observem que aqui eu não tenho uma possibilidade de sujeito. No relatório, não são adjuntos adverbiais. No relatório é um adjunto adverbial de lugar e o não é um adjunto adverbial de negação. Analisei a oração principal. O sujeito, como não tem sujeito na oração principal, o sujeito é a oração subordinada. Então, que ele esteja presente é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Terceira estrutura. Foi divulgado que você retornaria. Procurei os verbos. Primeiro eu achei a locução verbal, foi divulgado. Depois o verbo retornaria. Procurei a conjunção integrante que, separei antes. Foi divulgado, isso. Fiz o teste e deu certo. Foi divulgado. Eu tenho foi, verbo auxiliar, divulgado, verbo principal no particípio. Eu tenho aqui uma voz passiva analítica. Observem que eu não tenho uma possibilidade de sujeito, o que significa dizer que a segunda oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Segunda estrutura é a oração subordinada substantiva objetiva direta, ou seja, ela tem a função sintática de um objeto direto da oração principal. Começando do período simples, espero o seu telefonema. Identifico o verbo, procuro o sujeito. Quem espera? Eu espero. Quem espera, espera alguma coisa, verbo transitivo direto. Espero o quê? Espero seu telefonema. Seu telefonema é um objeto direto. Passando isso para um período composto, fica: espero que você me telefone. Começo separando os verbos. Espero, telefone. Procuro o conector, que, nossa conjunção integrante, separo antes. Espero, isso. Analiso a minha oração principal. Quem espera? Eu espero. Quem espera, espera alguma coisa. Espero o quê? Que você me telefone. Que você me telefone. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela é o complemento verbal do verbo esperar. Estrutura da oração principal é um sujeito, mais um verbo transitivo direto ou mesmo um verbo transitivo direto e indireto. E o que vai faltar na oração principal será o objeto direto. Então, temos aqui os exemplos. Desejamos que você tenha sucesso na profissão. Procuro os verbos, desejamos e tenha. Procuro o conector que, separo antes, desejamos isso. Analiso a oração principal. Quem deseja? Nós. Nós desejamos, achei o sujeito. Quem deseja, deseja alguma coisa. Desejou o quê? Que você tenha sucesso na profissão. Tudo isso é um objeto direto, então é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Não sei se viajarei amanhã. Procuro os verbos, sei, viajarei. Procura a conjunção, agora é o se. Separo antes da conjunção, não sei, isso. Vou analisar a oração principal. Não me incomodo com não, que é um adjunto adverbial de negação. Vou para a análise do sujeito. Sei. Quem sabe? Eu. Eu sei. Achei o sujeito. Quem sabe, sabe alguma coisa. Verbo transitivo direto. Sabe o quê? Se viajarei amanhã. Se viajarei amanhã. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora, para a oração subordinada substantiva objetiva indireta, o que significa dizer que ela tem a função sintática de um objeto indireto da oração principal. Logo, essa oração será preposicionada, porque o objeto indireto é aquele complemento verbal preposicionado. Então, partindo do período simples, eu tenho:
Necessitamos da compreensão dos amigos. Achei o verbo. Necessitamos. Lembrando que toda análise sintática começa do verbo. Procuro o meu sujeito. Necessitamos. Quem necessita? Nós. Nós necessitamos. Nós, sujeito desinicial, implícito ou oculto. Analisando a transitividade do verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Observem que agora a minha pergunta é: necessitamos de quê? O verbo pediu uma preposição. Então, eu começo a estrutura com preposição. Necessitamos da compreensão dos amigos. Da compreensão dos amigos, completou o verbo transitivo indireto, logo, é um objeto indireto. Passando isso para o período composto, ficou: necessitamos de que os amigos nos compreendam. Procuro os verbos necessitamos, compreendam. Achei os verbos, procuro o conector, que, se tem preposição, a preposição fica junto com o conectivo. Então, achei aqui o de que, separo antes dessa estrutura. Então, necessitamos disso. Observe que agora a pergunta, a estrutura, vem com a preposição. Necessitamos disso. Analiso a minha oração principal. Necessitamos. Quem necessita? Nós. Sujeito oculto, implícito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitamos de quê? De que os amigos nos compreendam. Então, tudo isso é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Analisando a estrutura da oração principal, eu tenho sujeito mais um verbo transitivo indireto. Temos aqui os exemplos. Gostaria de que todos me apoiassem. Separei os verbos gostaria, apoiasse. Procuro conector. Tem preposição, a preposição fica junto da conjunção integrante. Separo antes da preposição, então gostaria disso. Analiso a primeira estrutura da oração principal. Gostaria. Quem gostaria? Eu. Eu gostaria. Então, eu, sujeito desinicial. Lembrando aqui que o verbo nessa conjugação tanto poderia ser eu gostaria, como poderia ser ele gostaria. Fiz a opção pelo eu. Achei o sujeito. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse verbo está pedindo um objeto indireto. Gosta de quê? De que todos me apoiassem. De que todos me apoiassem é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Segunda estrutura. Lembrei-me de que todos chegariam cedo. Separei os verbos. Lembrei-me, chegariam. Procuro o conector, que antes tem uma preposição, fica junto. Então, eu faço a separação antes da preposição. Lembrei-me disso. Analiso a estrutura da oração principal. Quem se lembrou? Eu. Eu me lembrei. Eu, sujeito. Quem se lembra de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Então, lembrei-me de quê? De que todos chegariam cedo. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Agora vamos treinar um pouquinho, analisando essas três estruturas. Seria conveniente que a empresa contivesse os gastos. Para o vídeo e vai resolver, depois volta para conferir. Separei os verbos, seria e contivesse, procuro o conector, achei a conjunção integrante, separo antes. Seria conveniente, isso. Seria conveniente, oração principal. Eu tenho o verbo de ligação, não tenho sujeito possível e tenho aqui um predicativo. Lembrando que quando aparece o verbo de ligação, o que vem antes é sujeito e o que vem depois é predicativo. Se está faltando o sujeito, significa dizer que a oração que a empresa contivesse os gastos é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Número 2. Ninguém soube se morrera de desgosto. Separei aqui os verbos, soube, morrera, procurei conjunção, achei o ser, separo antes. Ninguém soube, isso.
Analiso agora a oração principal. Ninguém soube. Quem soube? Ninguém. Achei o sujeito. Quem sabe, sabe alguma coisa. O verbo saber é um verbo transitivo direto. Então, soube o quê? Se morrera de desgosto. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Terceira estrutura. Ele me convenceu de que eu estava errada. Procurei os verbos, convenceu e estava. Procurei o conector, tem preposição, eu separo depois da preposição. Então, eu tenho aqui, perdão, antes da preposição. Então, ele me convenceu. Eu tenho aqui a minha oração principal. Ele me convenceu disso. Já sei que pede preposição. Ele me convenceu disso. Analisando a estrutura da oração principal. Quem convenceu? Ele, sujeito. Quem me convence de alguma coisa. De que eu estava errada, oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Vamos fazer mais um exercício. Leia atentamente a frase. O presidente comunicou ao ministro do Planejamento e ao ministro da Indústria e Comércio que não haveria expediente na segunda-feira próxima. Nesta frase, a vírgula está separando erroneamente que tipos de oração. Então, observa, a vírgula está errada. Eu quero saber os tipos de oração. Então, para saber isso, eu tenho que analisar sintaticamente. Começo pelos verbos. Comunicou, haveria. Procuro o conector, achei o quê? Eu separo antes do quê? Eu quero saber se é uma conjunção integrante, então eu faço o teste. O presidente comunicou ao ministro do Planejamento e ao ministro da Indústria e Comércio isso. Se eu consigo trocar toda a segunda por isso, eu já sei que é uma oração substantiva e já sei que ali eu tenho uma conjunção integrante. Analiso agora a oração principal. Quem comunicou? O presidente, sujeito. Quem comunica, comunica algo a alguém. É um verbo bitransitivo, ele pede dois complementos. Comunicou a quem? Quando eu perguntei a quem, esse a é uma preposição. Logo, é a pergunta do objeto indireto. Comunicou a quem? Comunicou ao ministro do Planejamento e ao ministro da Indústria e Comércio. Esse aí está somando dois termos com a mesma função sintática. Então, eu tenho aqui dois objetos indiretos. Agora, comunicou o que ao ministro do Planejamento e ao ministro da Indústria e Comércio? Comunicou que não haveria expediente na segunda-feira próxima. Então, essa segunda oração é a oração que tem valor de uma substantiva objetiva direta. É o objeto direto do verbo comunicar. E aí a questão está dizendo que tem uma vírgula errada. Por que essa vírgula está errada? Porque eu não posso separar o verbo dos seus complementos verbais. Eu não separo sujeito do predicado, eu não separo o verbo dos seus complementos. Não pode haver essa vírgula. Então, a resposta é: está separando a oração principal da oração subordinada substantiva objetiva direta. Tudo bem? Obrigada, ficamos por aqui até o segundo vídeo.